Olá, Rodrigo! Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia para mais um episódio para falar um pouco mais sobre as coisas que acontecem dentro de um processo de terapia. Nós temos falado um pouquinho sobre as emoções. E as emoções, obviamente, que sempre aparecem nas terapias, né? As pessoas sentem e demonstram suas emoções. E vamos falar de emoções também hoje, Rodrigo. Legal, legal, Ismael. Sempre importante lembrar para o pessoal que está nos acompanhando, né, de curtir, compartilhar e também propor, né, episódios para a gente ir incrementando o nosso podcast, né? E hoje, especificamente, vamos falar de uma emoção que está, né, muito presente no campo do cotidiano das pessoas, que é a tristeza, né, Ismael? Afinal de contas, quem nunca se deparou com esse sentimento, né? Pois é, tristeza. Tristeza é uma emoção que nós estamos experimentando ela de vez em quando, né? Tem uma frase poética, não vou lembrar agora qual era o poeta, mas assim, a tristeza de agora ela só existe por conta da alegria de outro momento, Isso. né? Então a vida ela é feita de muitos momentos, bons e ruins, né? De momentos em que você está sentindo alegria e outros que está sentindo tristeza, né? E tantas outras emoções que nós sentimos na nossa vida. E as emoções elas são interessantes, né? Nós conversarmos sobre elas porque elas são bases para as complicações psicológicas, para os sofrimentos psicológicos, né? E é sobre isso que nós vamos falar então no nosso podcast de hoje, Rodrigo. Maravilha, Ismael. Nós não esquecendo aí de lembrar, né, para a galera curtir, compartilhar e se inscrever, que a gente também está no Spotify e no YouTube, né, Ismael? É isso aí, eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta Eu sou o Rodrigo Dias Soller, sou psicoterapeuta. e este é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Ismael, então hoje a gente vai falar sobre a tristeza, mais um componente desse vocabulário das emoções que a gente vem construindo aqui no nosso podcast, no sentido de levar, né, mais informações para o público em geral que pactua, né, dessa relação com os próprios processos terapêuticos. E eu costumo dizer, né, Ismael, que as emoções, elas são uma linguagem. Ou seja, elas não são positivas nem negativas, mas são manifestações que a nossa subjetividade utiliza para expressar algo que acontece conosco, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa desconstruir, né, Ismael, é que é essa visão negativa da tristeza, né? Eu acho que isso é muito interessante para a gente iniciar a nossa conversa de hoje, né, Ismael? Pois é, eu concordo contigo plenamente, porque a tristeza é uma emoção que nós experimentamos por uma condição da nossa existência, né? Então, Uhum. a vida é vivida de um modo em que nela nós iremos experimentar de vez em quando as tristezas de nossas perdas, de nossos lutos, de nossas decepções, de nossas frustrações, né? Porque isso faz parte da vida. Uhum. Então, não necessariamente a tristeza precisa ser encarada de um modo negativo e nem sequer, Rodrigo, de um modo em que ela faz parte de um processo de adoecimento. Uhum. Nem toda tristeza experimentada e sentida, ela faz parte de um processo de adoecimento. Então, eu posso, e é da vida, eu sofrer esta emoção, como outras emoções, e isso não necessariamente significa que eu estou sofrendo. Há uma diferença, né, Rodrigo? Uhum. Entre estar triste por Uhum. algo da vida, né? E você desenvolver um processo de adoecimento, como por exemplo um processo depressivo, que a emoção tristeza é a mais recorrente, mas Isso. é diferente. Nem Uhum. toda tristeza tem a ver com depressão, né? Mas toda depressão você experimenta em intensidade e frequência muito grande a emoção tristeza.
Acho que muito legal isso, então, porque talvez de todos os componentes emocionais, a tristeza seja aquele, né, que junto traz uma série de outros elementos, né? Geralmente uma sensação de culpa, uma sensação de mesmo de arrependimento, né? Sim. De autocobrança, de autorresponsabilização. Então, muitas vezes, né, Ismael, as pessoas tendem a entender esse movimento da tristeza como algo negativo, justamente porque ela vai trazendo outras sensações e outras experiências no componente psicológico, né, Ismael? E é interessante, né, Rodrigo? Porque essa ideia de colocar a tristeza como algo negativo é a ideia de uma sociedade que parece que não quer encarar o fato de que a gente sofre, né? Uhum, De que a gente se uhum, decepciona, de que a gente se frustra, de que só cabe, na verdade, a felicidade, a alegria, né? Por isso que as pessoas estão, via de regra, usando medicações, as mais variadas, como se uhum. elas fossem capazes de excluir completamente qualquer experimentação que é chamada negativa. Eu não Uhum. acho que a gente tem que entender que aquilo que nos faz sofrer é negativo. O sofrimento faz parte da vida, a gente precisa passar Uhum. por ele. Né? E isso não necessariamente é algo negativo. Quando as pessoas entendem que sofrer é algo negativo, aí elas já estão, né, querendo colocar, por exemplo, a tristeza como uma coisa negativa. Exatamente. E o medo de perder, que vem junto com essa, vamos chamar assim, de ditadura da felicidade, né, Ismael? Afinal Uhum. de contas, por nós vivermos numa sociedade altamente tecnológica, uma sociedade que se desenvolve por meio das plataformas e das mídias digitais, nós ficamos com uma noção de sucesso e de fracasso que é muito latente a toda hora, né? Então, Uhum. quando, por exemplo, eu falo muito isso principalmente por público mais jovem, desculpa. Quando a gente acessa o YouTube, acessa o TikTok, acessa o Instagram e a gente vê ali noções superficiais das experiências de sucesso e de fracasso, a gente vai internalizando esse movimento, né, Ismael? Então, é natural que a cada dificuldade, a cada obstáculo não superado, a cada situação, você reage emocionalmente com esse processo, com esse sentimento de tristeza. Exemplo, duas coisas que acontecem, né, Ismael, que eu acho que são recorrentes nos consultórios e que acontecem com os nossos pacientes. O sentimento de tristeza que dá quando vai iniciar a semana, né? Muito Uhum. comum nossos pacientes relatarem isso, né, Ismael? Pois é, sim, principalmente quando o trabalho, né, é algo que a pessoa entende como um complicador da vida, né? Uhum. Sobretudo quando os dilemas do trabalho, por exemplo, acabam sendo dilemas que a pessoa tem bastante dificuldade de lidar. Por conta disso, se intensifica, né? Como tem, por exemplo, Rodrigo, pessoas que se dão muito bem no trabalho, e que o trabalho traz a rede de relações que ela se sente muito bem, mas que nos finais de semana ela se sente muito sozinha ou muito sozinho. Uhum, Então você tem, uhum. por exemplo, quando vai chegando na sexta-feira, a pessoa se sente muito mal porque ela vai para um movimento de isolamento, de solidão, de não ter as pessoas. Então, veja, eu sempre gosto de dizer que a tristeza ou qualquer emoção, ela está sempre atrelada, ela está sempre ligada a alguma coisa, o que a gente chama de objeto emocionador. Então, Uhum, ninguém fica triste por nada, as pessoas ficam tristes porque alguma coisa as deixa triste, uhum, né? Não há uma tristeza que simplesmente vem como se hoje eu acordei mais triste. Não, acordou mais triste por algum motivo. Às vezes você não consegue identificar. O processo terapêutico serve para isso, para conseguir identificar de onde é que vem essa tristeza e por que você a sente. Mas ela uhum. está sempre ligada a alguma coisa da nossa vida, da nossa existência, né? E que nos leva, então, à experimentação da tristeza. Exatamente, exatamente. Ocorre esse processo, sentimento inverso, né, Ismael? Tem outra questão muito interessante também, que isso culturalmente é trabalhado, ou se apresenta na nossa sociedade, que é a relação entre tristeza e etarismo, né, Ismael? Porque muitas pessoas vão tendo dificuldade de aceitar o seu processo de envelhecimento, né? Uhum. E isso vai levando essa pessoa também a um quadro
de agravamento dessa situação, né, Ismael? E isso também é muito comum no processo terapêutico, né? Sim, muito comum. Veja, e é exatamente isso, ó, está conectada, né, está ligada a alguma coisa da vida. Então, a não aceitação da velhice, né, a não aceitação do envelhecimento, há um objeto que leva a pessoa à experimentação da tristeza, né? Veja, Rodrigo, tem uma questão também importante que eu gosto de dizer, que é o seguinte: a tristeza ela precisa ser considerada e compreendida, na verdade, como uma emoção que ela tem, né, no seu componente, no modo como ela é sentida, o que a gente pode chamar de passividade. Né? Uhum. Então, por exemplo, é diferente do medo e da raiva, que são emoções que nos levam a alguma atitude, seja o medo de fugir, de correr, né, de sair da situação, ou a raiva de enfrentar. A tristeza ela é uma emoção passiva, né? Uhum. Ela é uma emoção que nela existe uma passividade. Você simplesmente sofre a emoção de um modo em que, por exemplo, uma pessoa experimentando a tristeza, ela perde a vontade de fazer as coisas, vem um desânimo, né? Uhum. Vem uma ausência de vontade de fazer qualquer coisa. Você tem, por exemplo, o batimento cardíaco que diminui, você tem a respiração que fica mais pesada de conduzir, né? Você tem experimentações na tristeza que são próprias dela e que são Uhum. diferentes, por exemplo, de experimentações do medo, da raiva, que são emoções mais ativas. Então, por isso que a depressão, né, que tem essa emoção como base dela, que seria Uhum. não só esta emoção, obviamente, mas a tristeza recorrente, intensa, é que poderia, né, se caracterizar como num processo depressivo. Por isso que a depressão, a pessoa quer ficar na cama, não quer sair, não quer se mover, né, tem dificuldade de fazer as coisas, porque a Uhum. emoção tristeza é a base dessa experimentação, né, psicopatológica. E ela tem essa característica. É claro que eu posso ficar triste sem estar deprimido. Mesmo Uhum. assim, eu vou ficar na experimentação da tristeza, eu vou ficar assim, um pouco mais indisposto, sem vontade de fazer as coisas. Claro, numa tristeza existencial da vida, isso vai durar uma tarde, um dia, e depois eu volto, né, para minha vida. Você falou uma questão muito interessante, né, Ismael, que poucas vezes a gente para refletir, que é a questão da experimentação, né? Muitas vezes eu noto nos encontros que eu tenho com os meus pacientes que as pessoas resistem, principalmente a isso que elas qualificam como emoções negativas, a experimentar essas emoções, né? E Uhum. aí até um processo que a gente tem que trabalhar, porque é exatamente essa resistência que muitas vezes impede esse indivíduo de dar o próximo passo no desenvolvimento da sua qualidade de vida, da sua saúde, por conta dessa incapacidade que tem de experimentar esse sentimento, né? E Uhum. eu acho que é isso, né, Ismael? Ah, às vezes parece que a gente vive meio que um movimento contraditório no século XXI, né? Ao mesmo tempo que todo mundo sabe que as emoções são cada vez mais parte fundamental da nossa responsabilidade enquanto indivíduo, me parece também que as pessoas têm medo de experimentar essas emoções, né? Você falou uma questão do trabalho, né? Quer dizer, quais são os agentes implicadores que dificultam essas relações, que geram esses problemas, né? Que geram essas situações nos componentes familiares, na saúde física. Então, veja, todo um componente, né, Ismael, para falar desses assuntos, né? Pois é, e interessante, Rodrigo, porque é de fato assim, né, a dificuldade de experimentar essas emoções, de aceitar, né, a experimentação Uhum, da tristeza, que leva as pessoas a um uso indiscriminado, a um uso muito maior de medicações, né, que tem como uhum, finalidade não fazer com que as pessoas passem por esses momentos e experimentem essas emoções. Né? uhum, A gente tem aí uma condição que nós precisamos considerá-la, né, que é do nosso século.
a intolerância a qualquer frustração. As crianças estão sendo criadas assim, nossos jovens estão assim. Então, essa intolerância faz com que você não possa passar por uma experimentação emocional de tristeza e superá-la, né? Não pode. Isso significa que a nossa dificuldade é passar por um momento existencial delicado e superá-lo, né? Então, se tenta o tempo todo, né, adormecer as emoções com medicações e com qualquer outra coisa. Exatamente, exatamente. Ou com, eu acho que as medicações farmacológicas e as medicações midiáticas também, né, Ismael? Porque não Também. deixa de ser, né, uma espécie de tentativa de anestesiar um sentimento que não está bem resolvido, que não está bem colocado. Então, você colocou um ponto aí que eu acho muito legal, que são a perspectiva ou a baixa tolerância à frustração nessa sociedade contemporânea, né? Uhum. E isso ocasiona esses movimentos, né, meu caro? E você vê isso, Rodrigo, já na educação dos pais em relação aos seus Uhum, filhos. Eles ficam profundamente preocupados com qualquer coisa que frustre os filhos, uhum, né? Você vê em conversas com os pais, né, no consultório, o quanto que eles ficam muito mal com o filho não ter um coleguinha na escola ou ter passado por uhum, uma situação mais difícil, né? E eles tentam o tempo todo, né, minimizar, diminuir qualquer coisa que possa gerar algum tipo de frustração. Só que daí, quando você faz isso, você não dá à criança a capacidade, a uhum, condição, né, a tenacidade de lidar com as coisas da vida e sofrer as coisas que vai sofrer, né? Porque se isso não é trabalhado, essa criança vai crescer, se tornar um adolescente, um jovem, com uma dificuldade enorme de lidar com suas frustrações. uhum, Então, em qualquer sinal de experimentação emocional, essa pessoa vai fugir da situação, né? Vai não encarar por uhum. conta disso. Exatamente, exatamente. E é bem interessante a gente perceber que, junto com esse sentimento de tristeza, né, Ismael, vem acontecendo um processo muito comum nessa sociedade contemporânea, que é a tentativa desse indivíduo de não só fugir, não só tentar não confrontar suas emoções, mas adiar, né, esse processo com o maior tempo possível, né, Ismael? Eu Uhum. acho isso muito interessante, principalmente em jovens adultos, né? Como que isso está ocorrendo assim de maneira forte e intensa nesses últimos anos, né? Sim, e você tem lá, isso implica também num processo de amadurecimento que vem mais tarde, inclusive, né? Por conta disso, da dificuldade de enfrentamento da vida, de passar pelos sofrimentos, né? Você tem, por exemplo, os nossos jovens hoje, né? Começarem a encarar mais seriamente coisas da vida numa idade mais elevada do que nós e outros encararam. Exatamente, exatamente. Esse é um processo bem comum, bem interessante nesse movimento, né, meu cara? Pois é. E falar de tristeza, né, Rodrigo, é uma questão importante, porque a tristeza ela é uma emoção, digamos assim, muito recorrente no processo de terapia, né? Na cena da terapia, né? No momento da terapia, as pessoas falam muito das coisas que as entristeceram, né? E eu acho que talvez, eu penso, né, que a tristeza, digamos assim, quando ela é recorrente, quando ela é intensa, ela talvez seja a emoção mais própria dos adoecimentos. Ela não é necessariamente, porque como eu falei, a vida ela traz momentos em que a gente pode sim se entristecer, mas eu acho que o cuidado é com a intensidade e a constância dessa experimentação. É Uhum. aí que eu acho que é problemático, a gente precisa pensar um pouco em processo de terapia, até em intervenção psiquiátrica com antidepressivo, quando Uhum. ela é recorrente. Não quando ela é situacional da vida, mas quando ela começa a ser recorrente. Tem um campo muito legal, né, Ismael, que eu acho que a gente pode até fazer um link dessa relação com a tristeza,
e uma filosofia muito antiga, que foi o estoicismo, né? O estoicismo trabalhava muito essa perspectiva no sentido de que a vida é uma preparação, né? E que a gente tem que estar preparado para os desafios que a vida vai impor a todos nós. Uhum. Acontece, né, Ismael, que eu acho que nos últimos anos, últimas décadas, parece que a gente vem fugindo desses desafios, né? Parece que a gente não quer recorrer. E aí começa a aparecer o uso de medicações, o uso de, enfim, subterfúgios que vão fazer com que você anestesie esse processo e não queira encarar as adversidades. Então, uma dica para quem está nos assistindo e que não quer ficar só preso a essa questão da medicação, embora ela seja importante, é recorrer também aos ensinamentos filosóficos, né, Ismael? Porque Ah, esses sim. ensinamentos eles vão, de certa forma, preparar a nossa subjetividade para os desafios que a gente tem que enfrentar nessa vida, né? Claro, não, sim, exatamente. Eu acho que muitos filósofos discorreram, né, sobre essas questões e nos deram base para que a gente possa compreender melhor e entender, né? Se a gente for para pensar, o próprio Nietzsche fala sobre sofrimento e tristeza como Uhum, uma coisa que nos fortalece, e tantos uhum. outros. Os estoicos, o estoicismo também é uma grande filosofia sobre isso. Schopenhauer, né? Schopenhauer e tantos outros. Muito Uhum. bem, meu caro Rodrigo. Uma boa reflexão aí para o pessoal poder entender um pouquinho melhor sobre esta emoção, a tristeza, que é uma emoção que a gente precisa conhecer sim, né? E saber identificar em nós, né? Quando nós estamos tristes. E volto a dizer, a grande saída, na verdade, para a tristeza é o enfrentamento. E é exatamente isso que a gente acaba, às vezes, não fazendo. O enfrentamento das situações da vida nos fortalece para que a gente possa passar por esses momentos. E quando a gente não consegue enfrentar, é bom buscar ajuda para poder enfrentar situações da vida que nos façam, né, que nos levem à tristeza. Exatamente, meu caro. E aí, enquanto isso, a gente vai tratando de viver e experimentando essas nossas emoções e sempre dizendo para a galera assim, que as emoções elas não são as nossas inimigas, né? As emoções são parte fundamental da nossa experiência humana, tá bom? Um grande abraço, Rodrigo, a todos, todas que nos ouvem e nos assistem no nosso podcast Caminho da Terapia. Grande abraço a todos.